Aleluia, graça e paz. Vocês estão bem, gente? Mas ainda tem espaço para melhorar? Então diga, vai melhorar. Levanta tuas mãos para o céu. Rende graças ao Senhor. Você pode respirar aí bem fundo assim. Respira. E louva a Deus porque você está respirando sem precisar de um tubo de oxigênio. Porque tem tanta gente na UTI, queridos, pagando tão alto e tão caro por um tubo de oxigênio. E às vezes nós estamos respirando livremente. E esquecemos de bendizer ao nosso Deus e Pai. Que é Ele que libera oxigênio para a gente respirar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que sara todas as nossas enfermidades. É Ele que redime a nossa vida da cova. É Ele que nos coroa de graça e misericórdia. É Ele que renova nossas forças. É Ele que supre a nossa velhice de bens. É Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Senhor, nós estamos aqui para te bendizer, para te adorar e já para transferir para ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda nossa adoração, todo o nosso reconhecimento. A ti seja a honra nessa noite, de tudo que vai acontecer aqui. E eu creio de todo o meu coração, Senhor, que a sua palavra hoje à noite não vai voltar para ti vazia. Ela vai cair num bom solo, que é o nosso coração. E vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Quem recebe essa palavra? Diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu não vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Porque é impossível se expor à palavra de Deus e ficar do mesmo jeito. Amém, queridos? Então você pode sentar um pouco. Aleluia. Sabe, gente, eu tenho essa consciência de que é impossível você se expor a uma palavra que muda vidas e sair do mesmo jeito. A gente não pode se acostumar a estar vindo para a igreja todo domingo, entrando e saindo domingo e sua vida não muda nada. Tem alguma coisa errada. Agora deixa eu te dizer, não é de lá para cá. O erro nunca vai estar de lá para cá, é sempre daqui para lá. A gente precisa ajustar algumas coisas para poder ver a palavra se cumprindo na nossa vida, amém? Então, deixa eu me apresentar, a pastora já me apresentou, né? Meu nome é Rossana Lira, eu sou nordestina, da Paraíba, mas eu moro hoje em Maceió, né? E eu vim a convite da pastora Márcia, né? Do pastor Fernando, muito obrigada pela honra do convite de estar aqui na Rota do Fogo. Foi um tempo extraordinário. E aí eu estou saindo daqui com uma bagagem muito boa, graças a Deus. E estou aqui para servir vocês hoje à noite. Eu tenho um chamado de ensino, tá certo? Então hoje nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus. E é impossível se estudar sem ler. Então a gente vai ler, eu espero que você acompanhe mesmo a leitura dos versículos. Por que é bom ler Bíblia? Porque quando você lê Bíblia, quantos aqui entendem que a Bíblia é Deus falando conosco? Então, quando você lê na Bíblia, você vai dizer, não é Rossana que está dizendo, foi Deus que disse. E quando Deus fala, está falado. Amém, queridos? E eu quero começar abrindo aqui um versículo com você, na Nova Aliança, em 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia, o pessoal da mídia vai espelhar aí o versículo. A minha versão é a RA, Revista e Atualizada, bem simples de se entender. E diz assim, 2 Coríntios capítulo 4. Você trouxe Bíblia? Se não trouxe, acompanhe a leitura aqui, tá bom? Que eles vão colocar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Ele diz assim, deixa eu te ensinar uma coisa. Todas as vezes que você for ler Bíblia, nunca leia um versículo isolado. Porque a Bíblia, ela não foi escrita versículo isolado. Na verdade, ela nem foi escrita versículo por versículo, nem capítulo por capítulo. Ela é uma carta, né, que tem um início, um desenvolvimento e uma conclusão.
Por que ela foi dividida em capítulo e versículo? Para ficar mais fácil da gente se encontrar na Bíblia, né? Porque a gente diz, olha, capítulo 4, verso 8, mas ela não foi escrita assim, versículo por versículo. Foi uma carta, e os homens dividiram para a gente entender melhor e encontrar mais rápido, né? Então aqui em 2 Coríntios, então é importante quando a gente vai ler um versículo, a gente lê o que está em cima, o que está embaixo, para a gente contextualizar. Porque se você pegar um versículo isolado, é perigoso. Porque você pode criar uma doutrina em cima de um versículo isolado que não quer dizer o que você diz. Amém? Então vamos ver aqui 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Eu gosto muito dos porém da Bíblia, né? Porque às vezes o povo, mas a Bíblia diz que a gente em tudo é angustiado. Diga comigo, porém, né? Não atribulado, mas não angustiado. Perplexos, diga comigo, porém, não desanimados. Vocês entendem que a Bíblia não está dizendo que existe ausência de circunstância? Mas você concorda com a circunstância se você quiser? Porque se você não quiser, você pode dar uma resposta diferente a essa circunstância. Então não é que a tribulação não venha, que a perplexidade não venha, mas você nem vai ser angustiado, nem tampouco desanimado. Amém? Verso 9. Perseguido, porém não desamparado. Diga comigo, a perseguição pode até vir, mas Deus não me desampara. Amém? Abatidos, porém não destruídos. Então, queridos, eu gosto muito. Aí ele continua falando. Como é que eu posso dar uma resposta diferente às circunstâncias que se levantam? Como eu disse para você, contextualizando. Você pode ir para o verso 13 agora, né? Que é um contexto. Ele diz, por quê? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. O que é fé? Diga, fé é um espírito. Querido, o que é um espírito? É uma influência. Fé é uma influência na nossa vida. Então, como é, Rosana, que as circunstâncias se levantam? E eu vou dar uma resposta diferente. Porque nós temos, a Bíblia diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Diga comigo, quem crê, fala. É impossível você dizer assim, né? Uma pessoa dizer, eu creio tanto em Deus, certo? O que você já falou hoje? Você falou o que ouviu nas notícias ou você falou Bíblia? Porque quem crê em Deus está concordando com a palavra dele, não com o que está acontecendo aí fora. Tem alguém de fé aqui? Tem alguns poucos, outros nem levantaram a mão. Eu vou perguntar de novo. Tem alguém aqui de fé? Amém? Então diga comigo, já que eu creio, eu falo. Certo, agora você fala o quê? Aí continua a contextualização, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Querido, Deus não fez o homem para ser guiado pelo que ele vê. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque o que você está vendo é temporal. Deixa eu te dizer, tudo que você está vendo vai passar. Jesus disse que a única coisa que nunca vai passar é a palavra dele. Então, o que você está vendo dentro da sua casa, o que você está vendo na conta bancária, o que você está vendo no seu trabalho, deixa eu te dizer, vai passar. Mas a palavra de Deus é eterna. Então, quem é da fé, nunca fica com o que está vendo, fica com o que Deus falou. Porque nós não vamos perder tempo em coisa que passa, nós vamos ficar com o que é eterno. Afinal de contas, nós somos eternos. Nós vamos ter uma eternidade com Deus, amado. Você já é eterno, você não vai passar nunca. Então, a gente vai se ligar com aquilo que é eterno. Amém? Aí ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem, diga comigo, vai passar. Mas as que não se veem são eternas. Sabe, eu vou te dizer uma coisa. As coisas do Espírito é que são eternas. E as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, não naturalmente. E às vezes, você se depara, por exemplo, com um diagnóstico. Você recebe um diagnóstico médico e você diz, mas foi o melhor médico de Ipatinga que falou.
Certo, ele falou, mas a Bíblia falou antes dele. Rosana, o que é que a Bíblia falou? A Bíblia falou em Isaías 53 que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas, até as doenças. Querido, deixa eu te dizer, até as doenças que o diabo ainda vai inventar, Jesus já levou na cruz. Todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas nós fomos curados. Querido, fomos é passado. Você já foi curado lá na cruz do Calvário. Você não vai ser curado um dia, se Deus quiser. Deus já quis quando mandou Jesus na cruz. Então diga, eu sou saudável. Então o que é que acontece quando se levanta um diagnóstico, uma doença na minha vida? Eu vou ficar com a doença ou vou ficar com o que Jesus já fez? É aí onde entra o espírito da fé. Então o que é que eu tenho que dizer? Eu sou curado. Mas a dor está aqui, Rosana, eu estou sentindo, é real. Então, a verdade da palavra muda a tua realidade. Eu vou dizer de novo, é real. Você não conhece, Rosana, a minha realidade. Eu conheço uma verdade que muda qualquer realidade. Aleluia. A verdade da palavra. Aleluia. Glória a Deus, querido. Ah, mas Rosana, você não sabe quanto eu tenho na minha conta bancária. Se eu fosse você, confiava mais em Deus do que na sua calculadora. Porque Deus é mais real do que a calculadora que você tem. E eu não sei se você já viu, mas se tem exemplo na Bíblia de provisão sobrenatural. Aonde Deus caiu maná do céu. Aonde, sabe, queridos, na hora do calor, Deus colocou uma nuvem para proteger o povo. Na hora do frio, Ele colocou uma coluna de fogo. O que Deus estava querendo dizer? Eu sou aquele que provê. E se você crê, não é o Banco do Brasil que vai te sobreviver, nem tampouco o teu trabalho. Mas Deus tem poder de abrir as janelas do céu e derramar sobre você bênção sem medida. Mas tem gente que é crente, mas ele crê mais no cálculo, ele crê mais no orçamento, ele crê mais no como é que diz, no contra-cheque dele. Agora, mas deixa eu te dar um exemplo, porque eu gosto de ensinar com exemplo. Sabe quando você vai no banco, e você vai naqueles caixas eletrônicos, pastora Márcia, e tira um extrato bancário? O que é aquele extrato bancário? Aquele extrato bancário é um papel com uma informação, sim ou não? A informação está lá dizendo, ou que você está cheio da grana, ou que você está liso. O negócio é que aquele papel deixa alguém ou ousado ou triste, por causa de uma informação. E aí, se tiver muito dinheiro lá no banco, você fica muito ousado, sim ou não? Beleza, deixa eu te dizer, quem aqui tem Bíblia? De papel. O que é a Bíblia? Do jeito, preste atenção, do jeito que aquele extrato é um papel com uma informação, a Bíblia é ou não é um papel com uma informação? Certo? Por que é que a Bíblia diz que você é suprido em Filipenses 4,19 e você não crê, mas crê no que o Banco do Brasil escreveu? Que tipo de crente é você? Por isso que a Bíblia diz, não atenta para o que você está vendo. Atenta para o que é eterno. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus é mais verdadeira, querido, do que qualquer outra coisa. Aleluia. Então, às vezes, a gente lê um versículo bíblico, a gente não fica ousado, como a gente fica quando vê, né, um diagnóstico, está escrito num papel, tá, mas a minha Bíblia também é um papel escrito. E não é por um médico, é o médico dos médicos, que nunca perdeu um paciente. Aleluia. E sabe, amado, olha, quando eu me converti, eu coloquei isso na minha cabeça. Eu não vou ser uma crente só para andar com a Bíblia debaixo do sovaco. Já que eu disse que eu vou ser crente, eu vou crer, meu irmão. Eu vou crer em Deus. Pode cair canivete, o guarda-chuva é de aço. O sangue pode dar no meio da canela. Deus é Deus na minha vida. Mas é uns crentes frouxos, amado. Qualquer coisinha está ligando para Deus.
meus irmãos, ore por mim. Ore por mim. E sabe de uma coisa, não é nem ore comigo, é ore por mim. Ele nem quer orar, quer que os outros façam. E está na hora da gente pegar a palavra. E diante das realidades que surgem, a gente começar a dizer, está escrito. E Deus falou. E se Deus falou, já é. Aleluia! Aleluia! Diga comigo, se Deus falou, já é. Não vai ser, já é. Aleluia. Amém, gente. Deixa eu lhe dar um exemplo. Lá em 1 Reis conta uma história em que passou 3 anos, gente, sem cair uma gota de água na terra. Uma seca, sabe, maior do que a do Nordeste. Aquela seca aonde o povo não tinha o que comer. E de repente, Elias chega na casa de uma mulher. Olha como Deus precisa de crente ousado. E a mulher começa a falar da realidade dela. Sabe, eu não sei quantas vezes você chega para crentes e ele começa a falar da realidade, né? Aí ela disse assim, olha, tão certo como vive o Senhor. Eu tenho um único punhado aqui de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou comer um pão, vou comer e vou morrer com meu filho. A minha realidade é essa, diga realidade. Mas se levantou um homem de Deus e disse, sabe de uma coisa? Nunca vai faltar. Da panela a farinha não acaba, nem do azeite a botija. Querido, deixa eu te dizer, diante de realidades tem que se levantar alguém que crê na palavra para dar uma sentença. Não vai faltar não. Enquanto eu estiver aqui, eu creio em Deus e não vai faltar. Você vai comer, até cair chuva de novo, essa panela vai dar farinha. Nunca vi panela dar farinha, mas por causa que um homem falou crendo. Essa botija, o azeite vai minar dela. Nunca vi botija dar azeite, mas deu. Sabe por quê, querido? Porque se tem uma coisa que Deus não decepciona, é a fé de um filho. Eu vou dizer para esse lado. Se tem uma coisa que Deus não decepciona, é a fé que você coloca nele. Mas uma fé que fala. Diga de novo, eu criei. Por isso eu falei. Não adianta você vir dizer para mim que crê em Deus com a boca fechada, que não tem coragem de declarar o que você está crendo. Porque quem crê fala. E aí de repente, Elias chega no verso 41 do capítulo 18, né? 1 Reis 18, 41. Elias chega, diga comigo, seca. Aí Elias chegou para o rapazinho que estava com ele tinha um ajudante. E ele chegou para aquele rapazinho e disse assim, ei! Ele diz assim, então disse Elias, diga comigo, ele disse. Diga, ele falou. Querido, sabe por que é que Tiago cita Elias? Porque Elias, ele falou que não ia chover, ele falou que não ia acabar a comida da mulher. Aí aqui ele chama o rapaz e ele falou, sobe, olha, no meio da seca, viu? Sobe, diga a Acabe. Sobe, come e bebe, porque eu já estou ouvindo o som de abundante chuva. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Quem crê, escuta o que ninguém escuta. Quem crê, vê o que ninguém vê. E às vezes quando você vai falar fé, como esse rapazinho aqui estava ouvindo Elias, ele achou esquisito aquilo. Elias disse, pode olhar, se as nuvens não estão se formando. Ele volta e diz assim, não estou vendo nada. Elias disse, pois volta e olhe de novo. Aí ele foi e voltou e disse, não estou vendo nada. Elias disse, volta e olhe de novo. 7 vezes, até que uma hora ele enxergou. Sabe, você precisa fazer com que as pessoas da sua família vejam o que você está crendo. Mesmo que seu marido diga, você está maluco? Fizeram uma lavagem cerebral para mim, você naquela igreja. Foi, porque Jesus disse, vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus tem o poder de fazer uma lavagem cerebral em você, sim. E tirar toda a sujeira que o mundo fez, a matemática fez, a psicologia fez. E tudo que o mundo fez na sua cabeça. Aleluia. Você sabe para que é essa chuva, não sabe? Essa chuva é o céu concordando com a palavra.
Aleluia. Aleluia. Amém, gente? Então deixa eu te dizer uma coisa, amado. A gente precisa fazer quem está do nosso lado, nos arrodeando. Pegue o espírito da fé. Sabe? E aquele homem voltou. E até que uma hora ele viu. Ele disse, eu estou vendo uma pequena mão de um homem. Elias disse, pronto, era só o sinal. Porque quem crê, um pequeno sinal é suficiente. Diga aí para seu irmão, para quem crê, um pequeno sinal é suficiente. Amém. Agora quem não crê, querido, até um anjo aparecendo, ele ainda duvida. Né? Porque tem gente que é tão incrédulo, que se Jesus aparecer de vermelho na frente dele, ele ainda não acredita. Mas quem crê, crê na palavra. Tem crente aqui? Então vamos lá. Vai comigo lá para Ezequiel capítulo 37. Obrigada, Pai. Porque a tua palavra é a semente e a chuva está caindo para regar essa semente. E vai dar fruto nessa cidade, nessa igreja. Isaías 37. Sabe aquele vale de ossos sequíssimos? Sabe, amado, tem coisa na nossa vida que não está seca não, está sequíssima. E aí Deus chega para Ezequiel e diz assim, você crê que esses ossos podem reviver? Agora, amado, preste atenção a isso. Deus não tinha o poder de num sopro levantar aquele exército, sim ou não? Você crê mesmo assim? Porque eu creio que Deus poderia simplesmente, sei lá, num abano, num sopro, pegar aquele vale de ossos e levantar um numeroso exército ali. Por que ele ia precisar da boca de um homem? Você vai entender isso hoje. E Deus chega para Ezequiel e diz, Ezequiel, pode esses ossos reviverem? Ezequiel disse, Senhor, o Senhor sabe. E aí Deus disse para ele em Ezequiel 37, verso 4. Disse-me ele, profetiza. O que é profetizar? Diga comigo, falar por inspiração. Diga, declarar o que crê. Diga, falar a palavra. E Deus disse para Ezequiel, rapaz, já que pode reviver, profetiza a esses ossos e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amado, você já parou para pensar que osso tem ouvido? Hein? Deus mandou Ezequiel olhar para aqueles ossos e dizer, ossos secos, escuta aqui, escute a minha voz e escute o que Deus está dizendo. Sabe, querido, e sabe que isso me mostra? Que tudo que existe, existe para ouvir a minha e a sua voz. Porque quando Jesus andou aqui na terra, ele falou com árvore, ele falou com vento, ele falou com onda, ele falou inclusive com Satanás. Falou com todo mundo, porque tudo que existe, existe para ouvir a voz de um filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Certo? Então você sabe que tem coisas na sua casa que precisam ouvir sua voz? Deixa eu te dizer, sua geladeira precisa ouvir sua voz quando você abre ela e não encontra o iogurte que você quer dar para o seu filho. Oh, Sônia, isso é loucura. Pense numa loucura que dá certo. Querido, eu provei, vim. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que nós fomos salvos pela loucura da pregação. Se eu fui salvo pela loucura da pregação, como é que agora, depois de salvo, eu vou voltar para ser normal? Eu vou continuar na loucura. Aleluia. Eu não sou normal, diga, eu não sou normal. Eu sou sobrenatural. Então, muitas vezes, do jeito que aqueles ossos secos ouviu a palavra de Deus pela boca de Ezequiel, eu vou dizer uma coisa para você, seu guarda-roupa precisa ouvir sua voz, o tanque do seu carro precisa ouvir sua voz, sua conta bancária precisa ouvir sua voz. E fala para ela, ei, escuta aqui a palavra do Senhor.
e pegue um versículo bíblico e declare. Porque a palavra de Deus tem poder de se fazer acontecer. Amém? E aí simplesmente a Bíblia diz assim no verso 7 de Ezequiel 37. Enquanto então profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído de um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam. Deixa eu te dizer. Ezequiel, querido, ele não terminou de falar. A Bíblia diz que enquanto ele falava, as coisas começaram a se organizar. Deixa eu dar uma palavra profética para você. Ei, está se iniciando uma fase na sua vida de reorganização. Aquilo que estava seco e desarrumado vai começar a vir para o lugar. Osso vai se juntar a osso. Tendão vai se colocar, pele vai se colocar, e o que estava morto vai reviver. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele disse, enquanto ele profetizava, houve um ruído. Não precisou ele terminar de falar, querido, deixa eu te dizer, na hora que você abre a boca para falar, algo começa a acontecer. Eu não sei quantos de vocês já pegaram um controle remoto para um ar-condicionado ou para uma televisão. Aí você aponta ele para a televisão e pega o dedão, coloca lá no canal que você quer, ou para cima ou para baixo, ou no número que você quer. Vocês estão pegando o que eu estou dizendo? E na hora que você aperta aquele controle remoto, você já prestou atenção que você não vê nada saindo dele? Mas o canal da televisão muda ou não muda? Assim é quando você abre sua boca. Parece que nada está acontecendo, mas o canal da sua vida está sendo alterado. E você vai ver, e quem estiver perto de você vai ver. Oh, aleluia. Amém. Diga aí para seu irmão, confesse mais a palavra. Diga para ele, fale mais com o que está vazio. Amém. Aí eu pergunto para você, Deus perguntou a Ezequiel, você acha que isso aí pode reviver? Eu pergunto para você, pode a tua situação financeira reviver? Não depende de mim não, nem tão pouco de Deus, só depende da sua boca. Aleluia, aleluia. Pode o teu filho voltar para a igreja? Pode o teu casamento ser restaurado? Eu estou perguntando para você, é com você e Deus agora. Eu só digo uma coisa, amado, depois dessa noite, você não vai ter a desculpa de se colocar um dia diante de Deus e dizer, eu nunca soube disso. Porque Deus vai dizer, por que você não usou a boca que eu lhe dei, não para fofocar e falar mal do seu pastor, mas para falar a minha palavra? Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. E aí, vamos lá para Gênesis. Pergunte para mim, diga, Rossana, por que Deus usou Ezequiel? Se ele podia fazer sozinho? Nossa, vocês não comeram hoje não? Foi muito murcha essa pergunta. Diga, ele podia fazer sozinho. Por que ele não fez? Diga, por que ele precisou de uma boca? Posso te mostrar na palavra? Vá comigo para Gênesis capítulo 1. Aleluia. Gênesis 1. O que acontece em Gênesis 1? Bem fácil de achar. Depois da capa você acha Gênesis. É só virar a capa assim, já está em Gênesis. Gênesis 1. Diz que estava tudo um caos. Diga comigo, caos. E Deus chega lá no verso 3 e ele começa a criar todas as coisas. E o versículo começa assim. Disse Deus. Diga comigo, disse Deus. No princípio criou Deus, disse Deus, verso 3, né? Ok, coloca aqui para mim o verso 6, por favor. Como é que começa? De ler para mim bem alto o início desse versículo. Coloca para mim o início do verso 9, para eles lerem bem alto. Lê aí. Disse também Deus, certo? Coloca o verso 11 para eles lerem bem alto. Certo? Verso 14, leia bem alto para mim.
Verso 20. Verso 22. 24. Certo? Verso 26. Certo? O que é que Deus disse? Façamos o homem. Tem algum homem e mulher aqui? Certo? Aqui, essa palavra homem aqui é raça humana, né? Façamos o homem à nossa imagem. Essa palavra imagem aí é tisselém no original, que significa cópia, réplica. Olha aí para seu vizinho e diz: você é uma cópia daquele que te criou. Aleluia. Conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. E Deus já vai te dando domínio. Domínio aonde? Sobre os peixes do mar, as aves do céu, animais domésticos. Sobre toda a terra. Diga, toda a terra. Então, Deus deu domínio à terra a quem? A quem? Peraí, então quer dizer que ele domina no céu e você domina aqui? E como é que você domina? Não é sendo imitador dele como filho amado? Porque lá em Efésios capítulo 5, verso 1 diz: sede imitadores de Deus como filho amado. Agora a minha pergunta é: como foi que ele criou todas as coisas? Responda aí para mim. Como? Não, fale mais alto. Certo, e tu acha que ele ia criar você, a imagem e a semelhança dele, para você estar mudo e calado diante do caos, ou para você recriar tudo aquilo que não tem vida? Aleluia. Queridos, você sabe qual é o nosso problema? É que a gente está calado demais diante das circunstâncias que o diabo levanta. Por que foi que Deus precisou da boca de Ezequiel? Porque o vale de ossos secos estava na terra e Deus deu domínio à terra ao homem. E Deus só trabalha dentro da legalidade da palavra dele. Deus é um Deus de princípio. Ele não infringe princípio. Se ele deu a terra para você dominar, é você que domina. Então ele levanta você e diz: agora abra a boca e bota esse negócio no lugar. Aleluia! Querido, pelo amor de Deus, fala com a pessoa que está do teu lado. Abre essa boca. Agora, amado, você sabe por que é que muitas vezes, para que é que as pessoas estão abrindo a boca? Para falar mal dos outros. Deus não fez isso para você. Para reclamar. Para encontrar problema. Para não sei o que. Amado, pelo amor de Deus, usa a tua boca com sabedoria. Existe um poder quando você abre a sua boca. Aleluia. Agora, você percebeu? Eu não li todos os versículos, porque quando ali você está dizendo: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Cada vez que ele dizia, ele criava algo. Sim ou não? E quando ele criava algo, a Bíblia dizia assim, o versículo terminava assim: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Querido, deixa eu te dizer, até Deus, para ver algo bom, teve que falar. Não é você que vai ver nada bom no seu casamento, na sua finança, na sua saúde, de boca fechada. Obrigada, meu irmão, pelo seu aleluia. Alguém está recebendo. Aleluia. Aleluia. Agora, você percebeu que quando Deus disse, Deus não usou nenhuma gota d'água para criar os oceanos? Ele usou o quê? Diga comigo a palavra. Ele não usou uma pá de terra para formar a terra. Ele usou o quê? Ele criou o quê? Ele não usou uma escama para criar um peixe. Ele usou o quê? Ele não usou uma pena para criar uma árvore. Ele usou o quê? Ele não usou uma folha para criar uma árvore. Ele usou o quê? Querido, você pode criar o que não existe na sua vida através da palavra. Meu Deus do céu. Oh, glória a Deus. E aí o que acontece quando Deus diz: agora vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança? Ele estava querendo dizer o quê? Eu preciso de um porta-voz aqui na terra.
Eu preciso de alguém que domine essa terra, mas que haja como a gente age. Quando ele diz façamos, ele estava ali falando no plural, ele não disse eu vou fazer. Façamos, estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus não foi gerado no ventre de Maria, não. Jesus era pré-existente. O Cordeiro foi criado antes da fundação do mundo. Ele é a palavra. Amém, gente? Glória a Deus por isso. E aí a gente precisa entender essas coisas, queridos. Porque às vezes a igreja, você começa a conversar com um crente, você vê mais murmuração do que fé. Ah, porque o negócio não está bom. Ah, porque está difícil. Ah, porque está complicado. Ah, porque não tem dinheiro. Ah, porque está doendo. Querido, você acha que vai aonde com essa boca? Você não está aqui, mas Rossana, a circunstância não está lá, mas você não foi chamado para viver pelo que vê. Você foi chamado para viver pela fé no que Deus falou. Então, quando você abrir, queridos, a sua geladeira e não tiver exatamente o que você quer, abre e olha para ela, ao invés de reclamar, diga assim: Pai, muito obrigada, porque Jesus é o meu pastor e absolutamente nada vai me faltar. Isso é uma palavra rema. E espera para ver o que vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando sai da sua boca, não volta para ele vazia. Agora deixa eu te mostrar um versículo aqui muito interessante, que eu amo. Lá em Hebreus capítulo 3, verso 1. Vamos comigo, vamos estudar. Quem está aprendendo alguma coisa aqui? Hebreus 3:1 diz assim: por isso, santos irmãos. Tem algum irmão santo aqui? Tem só 3. Tem irmão santo aqui? Diga, a Bíblia está falando comigo. O que a Bíblia está falando com você? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa. Quem é ele? Quem? Beleza, vamos entender esse versículo. O que é um apóstolo? Apóstolo é aquele que representa Deus perante o povo. A Bíblia diz que Jesus apóstolo e sumo sacerdote. O que é um sumo sacerdote na Bíblia? Sumo sacerdote, se você for estudar na antiga aliança, tinha muito. É aquele povo que recebia as ofertas, por exemplo. O povo trazia as ofertas, o sumo sacerdote pegava aquelas ofertas e oferecia a Deus. E dizia: Senhor, aqui está a oferta do teu povo. Porque o sumo sacerdote faz isso. Ele pega do povo para levar para Deus. Quem entendeu o que eu falei? Só que a Bíblia diz que Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote. E aqui está dizendo que ele é sumo sacerdote de quê, gente? Jesus lê aqui para mim, igreja. Jesus é o sumo sacerdote da nossa. Beleza, então o que sai da sua boca, nunca mais esqueça isso. Jesus pega e leva para o Pai. Então, quando você só murmura, só reclama, Jesus simplesmente está pegando tuas palavras e dizendo: Pai, olha o que ele está dizendo. Sabe quando você está: eita, o médico disse que eu só tenho 3 meses de vida. Ah, vida, ah, miséria, ah, azar. Aí Jesus pega as tuas palavras e diz: Pai, olha aqui o que ele está dizendo. A minha pergunta é: o Pai vai encontrar fé nas tuas palavras? Sim ou não? Mas não é a sua realidade? E Deus encontra fé nisso? Agora pega, querida, as tuas palavras e diante de um diagnóstico, abra a Bíblia, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, e diz assim, aí você lê o que está na Bíblia. Abre a Bíblia e ora a palavra. Pai, aqui está o diagnóstico do médico, mas a tua palavra está dizendo: por suas chagas eu fui curado. E Senhor, eu faço essa oração, porque é o Senhor que está falando na sua palavra.
E eu apresento a tua palavra diante dessa minha situação. Aí Jesus pega as tuas palavras, que é a própria palavra de Deus, que ele disse não pode negar. Leva até o Pai. E quando chega ao Pai, sabe o que é que o Pai responde para Jesus? De mim ele tem o sim e o amém. Ah, você não entendeu nada. Quando a gente concorda com o que Deus diz e não com a nossa realidade, de Deus você tem o sim e o amém. Agora você imagina pessoas que estão num casamento falido e fica toda hora, esse homem não tem jeito, esse menino dá trabalho, ou vida miserável, porque ninguém me reconhece. E Jesus está pegando tuas palavras, querido, e está levando para o Pai. Esse dinheiro é pouco, o dinheiro não dá para nada, né? Querido, deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi. Dinheiro não aguenta desaforo. E tudo que existe para ouvir a tua voz. Aquilo que você fala mal permanece longe de você. Aleluia. Ficou muito quieta aqui agora. Aleluia. Aleluia. Mas sabe de uma coisa, querido? Quando a gente está pegando a palavra e declarando, Pai, obrigada. A sua palavra diz que a minha família é bendita do Senhor. De repente está um caos dentro de casa. Mas Deus está olhando e está vendo que você não está vivendo pelo que você está vendo. Você está vivendo pelo que a palavra dele diz. Como é que Deus, querido, vai olhar um filho concordando e crendo no que ele falou para decepcionar? Dá licença. Porque o próprio Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você sabe o que é velar? Alguém aqui já foi para um velório? Velar, está lá o caixão e você velando. Eita, eu vou para um velório. O que é? Dar atenção ao morto e à família. Quando a Bíblia diz que Deus disse, eu velo sobre a minha palavra, Ele está querendo dizer, eu estou dando atenção à minha palavra. Quem usar, crer nela, vai ter o resultado. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Queridos, eu amo essa palavra. Porque eu vou te dizer uma coisa. Deixa eu dar um testemunho para você. Em 2020, em 2018, a gente estava na frente de uma igreja, eu e meu marido, há 12 anos. Eu tenho 30 anos de crente e tenho mais de 25 que ensino essa palavra. E aí, a gente em 2018 teve uma direção de Deus de sair da frente da igreja para ficar no ministério itinerante, viajando, porque eu percebi pelo Espírito que eu tinha um chamado de ensino para o corpo de Cristo, não para uma igreja local. Isso não como é que se diz? Me libera de congregar. Eu congrego. Eu tenho um pastor, uma autoridade sobre a minha vida. Eu não estou solta. Porque eu preciso de uma cobertura espiritual. Mas nos finais de semana eu saio, eu viajo para fazer evento. E quando foi em 2020, no dia 20 de março, fechou tudo. Agora presta atenção, eu larguei 22 anos de fisioterapia. E meu marido era coordenador do CPD da Mercedes-Benz. Todos os dois ganhavam super bem. A gente largou tudo para ir para o ministério itinerante. Inclusive a igreja que a gente estava à frente. E quando chega no dia 20 de março, eu chego em casa tudo fechado. E eu deito a cabeça no travesseiro e escuto aquela voz, e agora? Quem já ouviu um e agora aí? Pouca gente, eu escutei demais já. E agora? Porque é a pergunta, querido, que o diabo mais gosta de fazer. E agora? E agora que eu tenho a palavra? E agora que eu não estou só? E agora que maior é aquele que habita em mim? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Na hora que eu coloquei a cabeça no travesseiro, foi tão audível essa voz. Escute uma coisa. O reino do Espírito é real. E o diabo fala, mas Deus também fala. E agora?
E na hora, meu marido estava deitado, eu comecei a abrir minha boca e a declarar fé, porque ou eu ficava com o que o diabo estava dizendo para eu ficar preocupada, ou eu ficava com o que Deus já disse ao meu respeito. Porque eu vou te dizer uma coisa, fechou tudo, mas o céu ficou aberto. Aleluia! Aleluia! E aí eu lembro que meu marido olhou para mim, quando ele olhou para mim eu já estava falando, Senhor, muito obrigada, porque eu não vou passar uma noite de sono acordada, porque a tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Então eu vou dormir e cada manhã eu vou ter provisão na minha casa. Porque o Senhor não dá aos seus amados enquanto eles estão preocupados e acordados, não. É enquanto dorme, porque só dorme quem crê. Porque quem não crê passa a noite acordado, mas eu creio e vou dormir. O diabo, se quiser que fique acordado, que ele enche. Se alguém tem que ficar com olheira, que seja Satanás. Aleluia. Aleluia. E aí eu comecei a falar, sabe? Eu disse, obrigada, Pai, eu vou dormir. Obrigada, Pai, porque eu tenho provisão. Obrigada, Pai, porque eu não vivo pelo que vejo. Obrigada, porque eu tenho um Pai que é bom e paga bem. E comecei a falar, e falei, tudo que eu lembrei de versículo bíblico, eu falei, Pai, obrigado, porque a tua palavra diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Jesus Cristo cada uma das minhas necessidades. Necessidade só existe para ser suprida. Obrigada, Senhor, obrigado. E comecei a render graças a Deus. Meu amigo, deixa eu te dizer, quando você deixa a palavra de Deus sair da sua boca, até a atmosfera muda. Porque existem ambientes que eles só são formados por palavras. Chega na casa de alguém, de um casal que acabou de ter uma discussão feia. Você chega lá, eles estão bem quietinhos, mas as palavras estão lá vivas. Porque palavra muda ambientes. Mas eu vou te dizer uma coisa. O ambiente que a palavra que sai da sua boca cria. O que a palavra cria, a palavra sustenta. Porque quando Deus disse, haja luminares, que apareceu o sol e a lua, a palavra criou e sustentou. Nunca precisou a NASA ir trocar um fusível do sol, nem da lua. Porque quando a palavra cria, e a Bíblia diz em Hebreus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Meu Deus do céu. Aleluia. Amém, queridos. Então eu tinha duas opções. Então todo dia quando você acorda, existem duas situações diante de você. A realidade natural e a verdade da palavra. Você que escolhe com qual você vai ficar. É uma escolha sua. Eu só digo uma coisa, se você ficar com a verdade da palavra, Deus não vai te decepcionar. Glória a Deus. Amém, queridos? Então a gente precisa entender isso. Sabe, queridos? A gente precisa entender que a gente precisa de uma boa dose de coragem para declarar fé. E deixa quem estiver perto de você se estribuchar. Ah, eu vou falar, Rosana, e se não acontecer? Como eu disse ontem, e se não é o nome de um demônio. Porque fé não é isso não, fé é a certeza. Que se Deus falou, acontece. Amém, amados? Ah, mas sabe, é porque o povo lá em casa, Rosana, não crê como eu. Coloca aqui para mim, Romanos 3:3. Por gentileza. Porque se você vive diante de pessoas que não crê como você, olha o que diz Romanos 3:3. E daí? Diga aí para seu irmão, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Oh, aleluia!
Aleluia! Querido, e daí? Se alguém estiver perto de mim ouvindo o que eu estou falando de fé, Pai, muito obrigado pelas minhas férias. Obrigada, Pai, porque eu vou fazer uma viagem internacional. Aí alguém perto de mim dizendo, coitada. Aí eu digo, e daí? Se você não crê, querida, a sua incredulidade não vai desfazer a fidelidade do meu Deus, não. O problema é seu que não crê. Mas eu vou te dizer, querida, quem viver verá. Ei, nós vamos viver um dos melhores anos da nossa vida. Aleluia. Eu vou te dizer, querido, no dia que saiu o resultado das eleições, na hora que saiu o resultado, foi a primeira coisa que eu declarei. Eu estou diante dos melhores 4 anos da minha vida. Eu não sei você, se você pega essa palavra, é profética. Eu vou viver os melhores 4 anos da minha vida. Aleluia. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Então deixa eu perguntar para você. O que você quer? Porque às vezes a gente diz assim, se Deus quiser fazer, Ele faz. E Ele está esperando algo sair da sua boca. Porque o que sai da sua boca é o que localiza o reino do Espírito que você está crendo. E Deus não faz nada se você não crê. Aleluia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a minha pergunta é, profeticamente para você hoje. Qual é a cor que você quer? Eu acho que alguém não pegou, não. Onde é que você quer? Como você quer? Porque a Bíblia diz, seja conforme a sua fé. Amém? Amém ou ai de mim? Então a gente precisa, queridos, entender e parar de falar errado. Diga para seu irmão, pare de falar errado. Diga, pelo amor de Deus. Diga para ele, pare de falar incredulidade. E sabe de uma coisa, seja guardiã da sua fé. Porque fé vem pelo ouvir. Então não senta com qualquer pessoa para estar ouvindo miséria, não. Para estar ouvindo lamúria. Amém? Está ouvindo toda hora que senta perto de uma pessoa. Ai, está doendo. Ai, está difícil. Ai, está complicado. Ai, tu não tem... Rapaz, cala a boca. Vai tomar banho. Aleluia. Cala a boca. Eu quero ouvir fé. Se une a pessoas que crê, amado. Que olha para você e diz, fulano, vai dar certo. Olha, vai dar certo. Sabe, se você está estudando para concurso, essa nota me veio agora. Para de ser frouxo. E começa a dizer, mas a concorrência é tão pouca, tem poucas vagas. A minha pergunta, você é quantos? Então se tiver uma vaga, você entra. E quem tem fé, se tiver meia vaga, você entra. Aí começa a declarar logo. Mas já tem as pessoas certas para estar lá. Você já está declarando o que você crê. E não vai ser você. Começa a dizer, pode ter meia vaga. Eu sou filho de Deus e Deus é poderoso para abrir essa porta e eu vou entrar. Aleluia. Porque não adianta você se acabar de estudar, tá declarando a coisa errada. Você vai se acabar de estudar e não vai passar nunca. Você tem que estudar e associar o seu estudo à voz da fé. Pai, obrigado. Aleluia. Aleluia. Amém, gente? Então deixa eu te dizer uma coisa. Não fale sobre fracasso. Não fale sobre derrota. Não fale sobre falta. Não fala não, amado. Se tem de falar alguma coisa, bora falar o que realmente convém.
o que Jesus pode pegar e apresentar diante de Deus, para a gente ter resultado. Amém? Amém mesmo? Deixa eu ler o último versículo, eu posso? Você ainda aguenta? Hebreus 11:3. Estou em cima da hora para encerrar. Aleluia. Hebreus 11:3, ele diz assim: pela fé, diga comigo, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra. Querida, tudo que você pode ver só existe porque uma palavra foi liberada. Então você vive num universo formado por palavras. Isso é poderoso. O universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, se você quiser algo visível na sua vida, nas suas finanças, na sua saúde, você tem que começar a falar, mesmo que seja como aquele controle remoto, sem ver nada acontecer. Mas você fala crendo e as suas palavras estão construindo. Querido, deixa eu te dizer. Eu vou fechar aqui para eu encerrar mesmo, porque quando eu começo a falar sobre esse assunto, de Gênesis a Apocalipse, eu vou encontrar exemplo para pregar para você. Mas presta atenção. Lá em Tiago, ele diz algo interessante. Ele diz, olha, assim como um navio, depois você lê esse texto. Assim como um navio é grande. Quem aqui já fez um cruzeiro? Vocês? Diga comigo, ainda não. Mas vou fazer. Amém? Então ele é enorme. Tem cruzeiros que cabem 3.000 pessoas, né, pastora? Tiago diz assim: olha, assim como um navio é muito grande, presta atenção que coisa séria. E ventos batem nele e ondas também. Mas ele é levado para onde o timoneiro quer, por causa de um pequeno leme. Então o navio é muito grande, mas por causa de um lemezinho, o timoneiro conduz ele para onde quer. Sabe o que é que Tiago diz? Assim também a língua. Ou seja, desse tamanho que você está, na idade que você está, você é grande desse jeito, mas quem te conduz não é tuas pernas, é tua língua. Então a Bíblia diz que você está hoje aonde a tua língua te trouxe. Você tem a situação financeira que você falou. Você tem o casamento que você falou. Você tem os filhos que você falou. Você tem tudo que você falou. Rosana, eu não estou satisfeito com o resultado. Então muda o que você fala para levar ela para onde você quer. Aleluia. Aleluia. Rosana, eu não creio em nada disso que você está pregando. Então rasgue sua Bíblia. Porque tudo que eu falei aqui foi Bíblia. Sim ou não? Quem leu os versículos? Quem recebe essa palavra? Então deixa eu te dizer uma coisa. Hoje é dia 20 de agosto. Ousa daqui para o final do mês declarar coisas. Encontre versículo bíblico para você declarar. Declare coisas boas. Fale coisas boas, porque lá em Provérbios ele diz que nós somos recompensados pelas coisas boas que nós falamos. Para você ver se você vai terminar esse mês do mesmo jeito.